Então, o povo gentílico está sendo tratado pelo Senhor também. Agora, o que significa isso? Significa que o povo gentílico precisa buscar, né, ser a igreja de Deus, que é esse terceiro grupo. Então, o povo gentílico, ele tem todo o ambiente permitido pelo Senhor por causa da rejeição do povo judeu do seu rei. Então o seu rei precisa instaurar o seu reino. Se esse povo, esse grupo, rejeitou, ele precisa de um outro grupo para completar a obra, que somos o povo gentílico, agora chamado Igreja de Deus, tá bom? Então, só que esse grupo, ele tem um espaço, um hiato, para cumprir tudo aquilo que for necessário. Agora, não é porque esse grupo foi substituído que ele foi rejeitado. Aí tem muita diferença teológica, porque muitos pregam que esse grupo foi rejeitado. Ele não foi rejeitado. Esse grupo rejeitou a Deus, mas não significa que Deus o tenha rejeitado, não obstante ter substituído. Por que eu insisto tudo nisso? Porque você não tem como enxergar a escatologia, o estudo dos últimos acontecimentos, se você não entender essa linha de raciocínio, tá? Então, o que diz aqui Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Ou seja, em outras palavras, o cronômetro, chamado cronômetro escatológico, está intimamente ligado ao povo hebreu e à cidade santa. Ponto. Diz aqui, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Cada situação é um momento dessas 69 semanas. Para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar o Jerusalém. Então, quando começa o cronômetro escatológico, começa quando Artaxerxes dá ordem a Neemias para que ele possa ir restaurar os muros de Jerusalém. Concomitantemente, Esdras é contemporâneo, né, a Neemias, então eles trabalham. Esdras começa alguns anos antes, se eu não me engano 15 ou 20 anos antes, começa já a trabalhar a reconstrução, só que a reconstrução é parada, né, por uma série de fofocaiada, uma série de coisas e tal, mas depois retoma a reconstrução do templo e vem Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Ali começa. Quer saber da data? A gente já pensou até sobre a data. Isso aconteceu, e daí eu falar que as 70 semanas de Daniel, nesse sentido, é literal, não é simbólico, começou em 14 de março de 445. É só você ler o livro de Neemias, junto com o livro histórico e tudo, você vai perceber que é possivelmente 14 de março de 445 a.C. Isso começa a primeira semana. As 7 semanas são exatamente 49 anos. Já pensamos também que a semana, nesse aspecto, para o judeu, no livro de Daniel, semana é ano, não é semana, mas é ano. 7 semanas significa 7 vezes 360. O ano do judeu não é 365, é 360. O mês do judeu não é de 31, 30, ou no mês de fevereiro de 28 ou 29. Todos os meses tem 30 dias, tá? Só para você lembrar, para quando fazer a conta, ajustar esse calendário judaico que é diferente do calendário romano, gregoriano ou romano, né? Então você tem isso e que vai terminar, por isso que eu falo, tá vendo, Carlos? Não é só você que tem um dia especial, também tenho, que termina no dia 6/4 de 32 depois de Cristo, né? Que é exatamente
na entrada de Jesus em Jerusalém. Por que 6/4? Que eu estou falando é um dia especial, porque é o dia do meu aniversário. 6/4. Da família da Eva também, né? Eu não sei quem é Eva que faz aniversário, não sei se é tua filha, tudo, mas eu sei que alguém faz aniversário também nessa época. Então você percebe o quê? Você percebe que existe 69 semanas. Então e Daniel deixa isso muito bem claro, são 62 semanas mais 7 semanas. Aqui se refere, por que Daniel pontua 62 mais 7? Porque essas 7 semanas dizem respeito a 49 anos, que é a reconstrução do templo, agora chamado, claro, Templo de Salomão, mas é chamado Templo de Herodes, porque Herodes levou 49 anos para reconstruir. Aí você vai falar que tem uma diferença aí de 2 anos, porque João está falando que essa construção demorou 46 anos. Exatamente, porque existe uma diferença de datas ali. Por exemplo, Jesus nasceu, vamos dizer, 2, 3 anos antes do ano 0. Né? Eu falei ontem depois, eu falei errado, viu? É antes. Jesus nasceu antes, possivelmente 2 anos antes do ano 0. Eu estou falando do ano 0 que diz assim, antes de Cristo ou depois de Cristo. O ano 0, né? Então, 2 anos antes. Então tem uma diferenciazinha aí de 2 ou 3 anos. E que, claro, que os técnicos explicam isso detalhadamente. Eu até falei para você do nome do rapaz do teólogo, né? Dr. Alva J. MacLean, que ele tem um diagrama sobre as 70 semanas de Daniel, muito, muito detalhado, muito consistente a respeito da palavra e dos acontecimentos. Sempre falando que os acontecimentos, eles sempre estão ligados à história, ao momento do templo e ao momento de Jerusalém, principalmente, tá? E do povo hebreu no geral. Então, por que essas 69 semanas estacionam? Eu dei de exemplo para você aquilo que acontece no jogo de basquete. Aliás, ontem teve o jogo da NBA. Porque o jogo de basquete, ele tem, no total do jogo, né, 48 minutos. Mas é 48 minutos dividido em 2 tempos. O primeiro tempo, né, com 12 minutos cada tempinho, vamos chamar assim, então são 2 tempinhos dentro do primeiro tempo, 2 tempinhos de 12 minutos, e o segundo tempo também, 2 tempinhos de 12 minutos cada um. Primeiro e segundo tempo dentro do primeiro tempo, e primeiro e segundo tempo dentro do segundo tempo. Quando você assiste jogo de basquete, você percebe isso. Mas o que acontece durante o jogo? Porque se você falar assim, 48 minutos, poxa, mas esse jogo demorou 3 horas. Por que demorou tanto se é só 48 minutos? Porque todas as vezes que acontece uma falta, um pedido do tempo durante a partida, o cronômetro para. E depois tem a continuidade quando a bola está em quadra, quando a bola está em movimento. Comparando, só para a gente entender, creio eu que é exatamente o que acontece entre a 69ª semana e a 70ª semana, entre a semana 69 e a semana 70. Por quê? É exatamente nesse espaço que esse grupo gentílico entra no lugar do primeiro grupo, que é o grupo de Israel. Para quê? Para que o propósito de Deus seja alcançado. E esse grupo, ele vai cumprir com o propósito. Porque o que diz a palavra? Até que chegue, a gente já leu, até que chegue a plenitude dos gentios. E o que é a plenitude dos gentios? É a consumação de uma obra. Também já conversamos a respeito do que significa estar consumado. Então é a consumação de uma obra. Então vamos chamar esse grupo gentílico, ele é estabelecido, ele é regimentado pelo Senhor exatamente para uma obra. E esse grupo cumpre com aquilo que aquele grupo, primeiro grupo, não quis cumprir. E ele cumpre. E na plenitude dos gentios, ou seja, aqui que vem a história do arrebatamento. Já falei para você que os grupos teológicos, eles
divergem exatamente sobre isso, sobre o arrebatamento. Porque eles entendem, uma parte, vamos dizer, dessas escolas, entende que Jesus só virá uma vez. E para aqueles que acreditam no arrebatamento como um movimento, né, destacado, singular, mas atrelado, não à volta do Senhor Jesus, mas atrelado à subida do povo, é aqui que está o problema. Mas isso depois a gente conversa. Mas é o quê? É a plenitude dos gentios. E a Bíblia deixa muito bem claro que até que se cumpra a plenitude dos gentios, o Senhor não vai tratar esse grupo. O Senhor só tratará esse grupo quando a plenitude dos gentios se estabelecer. Ou seja, quando for cumprida, e para nós que entendemos, e eu que estou falando agora, quando a porta da graça se fechar. E exatamente quando a plenitude dos gentios se manifestará na perfeição do propósito do Senhor. Porque é a noiva ataviada, é a noiva limpa, é a noiva adornada, que está revestida de todas as vestes festivais, aguardando o noivo, como diz a própria palavra do Senhor. Tá? Então, resumindo tudo isso, o que acontece? Nós temos um estacionamento do tempo entre a 69ª semana e a 70ª semana, que é o quê? Exatamente quando diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, vou ler novamente, agora Daniel capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 25. Daniel 9, a partir do versículo 25, que diz assim: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, já falamos a respeito, até ungido. Até ungido. Quem é ungido? Aquele que está adentrando em Jerusalém, Mateus capítulo 21. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Também já falamos sobre o que significa. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, é por isso que eu falo que nós, quer queiramos ou não, estaremos também, para nós que estivermos vivos, fazendo parte dessa grande tribulação. Ainda que no início, ainda que por algum tempo, mas estaremos vivendo tudo isso. Aliás, já estamos vivendo, como eu entendo, como eu chamaria, como Jesus diz, princípio das dores, que é o que está acontecendo nessa pandemia, né? Então diz aqui, depois das 62 semanas, será morto ungido, ou seja, contado as 7 semanas, ou 7 vezes 7, os 49 anos da restauração do templo de Herodes, né? Aí o ungido é morto, é a crucificação de Jesus. E já não estará, por algum tempo Jesus não estará, vamos dizer, fisicamente falando. E o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, quando começa a contar essas 7 semanas novamente? Quando o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quando acontece? Quando Tito Vespasiano, aí 35 anos depois que Jesus é crucificado, acontece a destruição do templo. A destruição do templo, e diz a palavra aqui, e ver destruída a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança, agora já está falando daquele que é segundo a eficácia de Satanás, o anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Os preteristas falam sobre Antíoco Epifânio, que também aconteceu, tá? 150, 130 anos antes de Cristo, na Guerra dos Macabeus, e a Guerra dos Macabeus aconteceu exatamente por causa disso, né? Mas Antíoco Epifânio, quando ele violentou, ele entra no templo e acontece tudo que acontece que os livros históricos falam a respeito.
que matou muita gente e entrou no templo, e carne de porcos, fezes de porcos carimbando todas as paredes do templo, tanto na área externa como interna, matando a muitos ali no altar, onde era levado o sacrifício, os sacerdotes oficiavam diante do Senhor. Antíoco Epifânio usou aquele lugar para matar porcos e para obrigar até a morte os sacerdotes a se alimentarem de fezes de porcos com carne de porcos no tempo lá dessa invasão, vamos dizer assim, na invasão ainda, né, greco-macedônia, porque Antíoco Epifânio é um herdeiro de Alexandre o Grande, tá? Mas isso aconteceu, ele é o anticristo? É, como houveram vários anticristos. Mas esse anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana. E para falar na metade da semana, por quê? Uma semana, na metade da semana, 3 anos e meio. Por quê? Uma semana de 7 anos. E por que eu estou falando isso? Porque no livro de Apocalipse, eu só vou ler sobre essa meia semana, a gente já vai orar. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu não anotei. Por exemplo, Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses, ou seja, 30 anos e meio, 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Versículo 9 do capítulo 11 de Apocalipse. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Depois diz assim, no capítulo 11, versículo 11, mas depois dos 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, o espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Também aqui no capítulo 12, do versículo 6, também a mesma coisa. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você dividir 1260 dias por 360, você vai chegar nos 3 anos e meio também. Diz aqui, capítulo 13, por exemplo, de Apocalipse, falando das 2 bestas, né? Tanto a besta no sentido político, como a besta no sentido espiritual, religioso, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 5, diz assim, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, que são exatamente também os 3 anos e meio, por exemplo, do tempo de Elias, daquela seca de 3 anos e meio no tempo de Acabe. Então, o que diz aqui? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, já falamos aqui então dos 3 anos e meio, e o que significa, durante 3 anos e meio desse período de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, ele fará, entre aspas, uma aliança. Antíoco Epifânio também já havia feito assim. Uma aliança principalmente com aquele grupo chamado no tempo de Jesus, o grupo dos saduceus. Lembram-se que eu falei para vocês? Eles não acreditavam em nada, nem ressurreição, nem anjo, nem inferno, nem céu, nem diabo. Aí você vai falar, poxa, mas era sacerdote. Mas os sacerdotes não acreditavam em nada disso. Eles só acreditavam na liturgia do templo. E acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Só. Mais nada. Né? Mas no tempo de Antíoco Epifânio, 120 anos antes, 130 anos antes, eles fizeram também uma aliança com Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio chegou numa boa. Ele conquistou a simpatia de todos, principalmente desse grupo, entre aspas, sacerdotal, mas que era um grupo político. Fez aliança,
fez amizade com todo mundo, ficou amiguinho de todo mundo, entrou no templo e fez o que fez. Então é exatamente a linha de raciocínio do anticristo. Eu já falei para você que a linha de raciocínio do anticristo é aquilo que Daniel fala sobre os 4 reinos, né? Você tem o reino babilônico, que ele fala lá nas visões de Nabucodonosor, nos sonhos, depois na visão que ele próprio teve, dos animais, né? Então você tem o reino babilônico, depois você tem o reino medo-persa, você tem o reino greco-macedônio e você tem o reino romano. Então você tem 4 grandes reinos. A humanidade nunca mais foi pontuada por algum reino como esses 4 reinos. Nunca mais. Muitos tentaram se levantar, os assírios no tempo deles, depois outros, você vez por outra, você vê um movimento geopolítico para organizar, entre aspas, um império, mas você não percebe êxito. Então você percebe que Satanás, ele já sabe, ele já tem todos os seus laboratórios. E o que dá certo, mais certo, é o que dá menos certo. Então quando Paulo fala segundo a eficácia de Satanás, é porque ele vai agir com todas as suas ferramentas, já experimentadas, como se fossem laboratório, né? Ele já se utilizou de tudo, da política, da força, da capacidade bélica, da capacidade financeira, da capacidade religiosa. E ele percebeu que em todos esses laboratórios tem muitas coisas que ele poderá se utilizar, principalmente contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. Isso se chama apostasia, né? Tudo aquilo que diz respeito a Deus e tudo aquilo que diz respeito ao seu culto e tudo aquilo que diz respeito à sua palavra. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara a respeito de todos esses acontecimentos e que é um processo, é um desgaste. Não tem como você hoje, pelo menos até hoje, né? Não sei amanhã, mas até hoje não tem como determinar como se fosse uma agenda. Olha, agora está acontecendo isso. Não, tudo é um processo. Jesus começa exatamente o sermão escatológico falando do princípio das dores, fazendo alusão, e depois Paulo comenta em Tessalonicenses a respeito, fazendo alusão à mulher grávida. Por quê? Porque é um processo, não é da noite para o dia. Mas quando está próximo o dar à luz, a mulher grávida sabe exatamente o mesmo sentimento que nós temos que ter. Esse momento que nós vivemos é um momento trágico, dificílimo. Mas, como diz a palavra, é apenas o princípio das dores. E quando vai essa cronologia de Daniel, essa última semana, vai começar a contar quando for revelado o iníquo. Quando será revelado o iníquo? Exatamente, agora que vem a questão, exatamente quando aquele que o detém sair de cena. Bom, aqui está a questão, mas nós vamos orar e amanhã a gente conversa mais. Alguns dizem, algumas escolas teológicas, que é a saída do Espírito Santo. Eu vou falar para você assim o que eu penso. Quando fala isso, eu concordo. Mas eu sempre concordo com a saída do Espírito Santo, por quê? Não porque a segunda pessoa da Trindade vai sair. Não tem como a segunda pessoa da Trindade sair, porque a segunda pessoa da Trindade tem exatamente os atributos de toda a Trindade. Qual é? A onipresença. Então não tem como sair. Não é essa a questão. Mas o que tem é o movimento daqueles, aí sim, daqueles que expressam, manifestam a plenitude da segunda pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ou seja, o grupo gentílico que agora está convertido em Jesus Cristo, né? Sair, aqui que está a questão, né? Do arrebatamento. Bom, mas aí a gente vai conversando e vai pensando a respeito. Tudo na palavra de Deus tem que ser pensado. E aquilo que a gente não sabe, é mais fácil a gente falar, eu não sei.
Vamos orar, vamos colocar tudo diante do altar do Senhor, uma grande bênção, estarmos em comunhão, pensando sobre as coisas de Deus, principalmente essas histórias, né? Esses momentos escatológicos, mas é preciso pensar, viu? Porque é exatamente isso que nos leva à esperança. Por que você acorda todas as manhãs? Passando por tudo aquilo que nós estamos passando no nosso ambiente. Amém. Grande conhecimento da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Esse grande conhecimento, a Bíblia fala, né? Que quando nós padecermos de sabedoria, é só pedir para o Senhor que o Senhor nos dará liberalmente. Então nós precisamos de sabedoria sempre. Então vamos orar. E eu estava falando, né? Esse ambiente, ele só pode ser vivido por você em alegria, vivendo a alegria do Senhor, quando você tem toda a visão de esperança de Deus, porque senão não dá para viver, não é? Os índices, a inflação, o quanto aumentou o arroz, o quanto aumentou o feijão, o quanto aumentou o óleo em um ano, né? Tudo isso que está acontecendo, os ambientes, os conflitos de narrativa, ou você é de um grupo, ou você é de outro grupo. A cada dia que passa, parece que nós que defendemos a reconciliação, estamos cada vez mais, né, pressionados, mais desprezados. E aqueles que apregou um sentimento de defesa de um grupo em detrimento do outro grupo é que está se levantando mais. Mas nós só podemos perseverar, preservar aquilo que temos se houver a plenitude da esperança. E a plenitude da esperança ela só acontece quando nós sabemos de toda a palavra de Deus e daquilo que Deus tem reservado para aqueles que o desejam, o buscam em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar, vamos colocar